E aí galera, bem, hoje em dia falar sobre política é algo normal e perigoso ao mesmo tempo. Vimos nos últimos anos que não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, a política é um assunto que divide as pessoas. Porém, dentro da política existem algumas ideologias, algumas ideias que muitas vezes as pessoas não entendem ou não sabem o que significam. E por conta disso, no vídeo de hoje, o meu objetivo vai ser explicar duas ideologias que são muito faladas por quem fala sobre política, porém que muitas vezes não são compreendidas corretamente. Já quero falar também que nesse vídeo não vou expressar a minha opinião política e nem de qual ideologia eu sou mais a favor ou contra. Meu objetivo é apenas que vocês aí que estão assistindo ao vídeo entendam o que é cada uma e assim escolham vocês próprios qual ideologia é melhor. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que é comunismo e o que é capitalismo. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para vocês deixarem o gostei, compartilharem o vídeo e me seguir tanto aqui como também nas minhas redes sociais. Para entendermos melhor essas duas ideologias, vamos começar pelo capitalismo. O capitalismo é primeiro de tudo um sistema econômico e para entendermos como surgiu esse sistema, temos que conhecer a primeira característica do capitalismo, que seria a divisão de classes. Ou seja, dividir a população em duas. De um lado temos a burguesia, que são os proprietários, os donos dos meios de produção. Do outro lado temos os proletariados, que são os trabalhadores, aqueles que vivem de sua força de trabalho através do recebimento de salários. Mas como que surgiu o capitalismo? Alguns historiadores consideram que o desenvolvimento do capitalismo iniciou-se durante os séculos 14 e 15 na Europa, em um momento conhecido na história como crise do feudalismo na Europa. Foi quando a classe da burguesia começa a ganhar mais força e poder e começa a dominar as relações econômicas. Os historiadores e estudos dizem que o capitalismo não surgiu de uma forma igual, ou seja, as ideias do capitalismo não eram iguais em todos os locais. O capitalismo foi se espalhando primeiramente nos países da Europa. E por conta de que naquele período ocorria as chamadas grandes navegações, o capitalismo foi se espalhando para outros locais. Porém, foi na primeira revolução industrial que o capitalismo ganhou o mundo. Bem, o capitalismo desde seu surgimento, ele se apresentou de formas diferentes, podemos dizer assim. Ele não é o mesmo sistema hoje em dia que foi utilizado há muito tempo atrás. Isso porque o capitalismo ele foi se caracterizando de formas específicas, dependendo do período que estava. E essas características podem ser chamadas de doutrinas ou princípios. Porém, dentro desses princípios, existem 4 que não mudam e não mudarão nunca. O primeiro princípio fala sobre a propriedade privada dos meios de produção. E esse princípio faz referência ao direito legal e moral, ou seja, está na lei o direito de um indivíduo possuir, controlar e usar propriedades de meio de produção. Ou seja, eu e você temos o direito, segundo a lei, de ter propriedades que podem nos gerar benefício, como gerar dinheiro, como possuir uma fazenda, escola, indústria ou até mesmo uma casa. O segundo princípio fala sobre a economia de mercado. Essa economia está baseada na lei da oferta e procura, que diz que, por exemplo, se muitas pessoas querem comprar maçãs, porém há poucas maçãs disponíveis, o preço das maçãs tende a subir. Ou seja, o consumidor, a procura do consumidor que controla o mercado. Esse princípio também diz que a economia ela é livre, ou seja, o Estado, o governo, ele não influencia na economia, ele não escolhe o preço das coisas. Para que aconteça esse princípio, precisa de 2 fatores: a livre iniciativa e a concorrência dentro do mercado. O terceiro princípio é o que eu já comentei mais para trás, que é sobre a divisão de classes. De um lado temos a burguesia, os donos do meio de produção, como os donos de indústrias, fazendas e comércios.
Do outro lado, temos os proletariados, que são os indivíduos que vendem sua força de trabalho por um salário, ou seja, os trabalhadores. E o último e quarto princípio seria o princípio que diz qual seria o objetivo do capitalismo, que é o lucro. Ou seja, acumular riqueza, acumular capital, acumular dinheiro. Para terminar o conceito do que é o capitalismo, na história existiram 3 tipos de capitalismo, que podemos chamar de fases. O primeiro era o capitalismo comercial, que representa o primeiro momento do sistema econômico capitalista. Nesse período destacam-se as grandes navegações e os comércios. O segundo era o capitalismo industrial, que teve início com a Revolução Industrial. Nesse período, o acúmulo de capital que veio do comércio foi aplicado no desenvolvimento de atividades industriais, iniciando uma nova maneira de gerar lucro. O terceiro é o capitalismo financeiro, que ganhou poder após a Primeira Guerra Mundial, com o desenvolvimento do setor financeiro em nível global. Essa fase capitalista estava com o objetivo maior nos bancos, além de outras instituições financeiras. E existe um possível quarto tipo, que seria o capitalismo informacional, que é o fruto do desenvolvimento da tecnologia e do avanço da globalização. A sociedade atual é justamente marcada pelo capitalismo informacional. Porém, a maioria dos economistas defende que ainda nos encontramos no capitalismo financeiro. Bem, espero que vocês tenham conseguido compreender o que seria o capitalismo. Agora nós vamos para a segunda ideologia, e essa é a mais falada no meio político. Estou falando sobre o comunismo. O que é o comunismo? Bem, já começando com tudo, posso dizer que o comunismo é o oposto do capitalismo. O comunismo é uma ideologia política, econômica e social que visa a criação de uma sociedade sem classes sociais, onde os meios de produção são de propriedade comum e controlados pela coletividade. Ou seja, todas as sociedades são iguais. Seria uma sociedade sem Estado, sem burguesia e sem proletariados. A ideia do comunismo foi desenvolvida principalmente por 2 filósofos alemães, Karl Marx e Friedrich Engels, no século XIX, no contexto das transformações causadas pela Revolução Industrial. O propósito final do comunismo é formar uma sociedade sem o capitalismo, em que não haveria necessidade da existência de um Estado, da propriedade privada e também das classes sociais. A forma como o comunismo seria estabelecido é algo debatido dentro do que conhecemos como socialismo científico. Dentro dessa vertente socialista, também conhecida como marxismo, o comunismo é o estágio final de um processo de transformação da sociedade. Primeiramente, a substituição do capitalismo começa a ser realizada por meio de uma revolução conduzida pelos trabalhadores, na qual se estabelece o socialismo. No socialismo, os meios de produção e o Estado são controlados pelos trabalhadores, que realizam medidas de distribuição de renda e medidas para tornar a sociedade mais justa e igualitária. Ao mesmo tempo, toda a parcela de trabalhadores vai tomando consciência do seu papel. E quando o capitalismo tiver sido superado na política e na ideologia, então o comunismo é implantado. O socialismo é, portanto, o estado intermediário que antecede a implantação do comunismo. A implantação do comunismo viria acompanhada do fim do Estado, da propriedade privada e também das classes sociais. Por conta disso tudo, o comunismo e o socialismo não são a mesma coisa. Teoricamente, nenhum país do mundo é ou já foi comunista. O comunismo seria uma sociedade que não apenas superou o capitalismo, mas que foi profundamente transformada a ponto de não haver mais necessidade de classes sociais, propriedade privada e nem mesmo Estado ou governo. E nenhuma nação na história foi transformada a esse ponto. O que podemos falar é que existiram países socialistas ao longo do século XX.
Alguns ainda se intitulam assim no século XXI. O caso mais conhecido de nação socialista foi a União Soviética, que surgiu na década de 1920, como parte da transformação da Rússia em uma nação socialista no ano de 1917. Importante dizer também que ao longo do século XX houveram confusões sobre o uso dos termos socialista e comunista, principalmente porque comunista passou a ser bastante associada com aquilo que se ligava ao governo da Rússia. A União Soviética, por sua vez, dentro do socialismo científico, não pode ser considerada uma nação comunista. Se formos para o século XXI, um país que muitas vezes dizem ser comunista, porém não é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte oficialmente se descreve como um estado socialista. Podemos dizer então que os objetivos do comunismo seriam acabar com a exploração do homem pelo homem, fazendo assim garantir que ninguém viva à custa do trabalho dos outros, e distribuir de forma igual a riqueza, fazendo assim assegurar que todos tenham acesso aos bens e serviços necessários para uma vida digna. O comunismo, do ponto de vista sociológico, é entendido por muitos como uma sociedade utópica. O controle da sociedade seria feito pelos próprios trabalhadores. Todos teriam trabalho a ser realizado e todos usufruiriam da riqueza gerada pelo trabalho. Então, agora quando alguém comentar com você de que a Coreia do Norte é comunista, que Cuba é comunista, você pode falar que na verdade eles são socialistas. Isso porque eles têm um governo. A Coreia do Norte tem um líder que é o Kim Jong-un e Cuba tem um presidente que é Miguel Díaz-Canel. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender a diferença entre comunismo e capitalismo. Quero pedir também para que, se vocês forem deixar comentários no vídeo, por favor deixem de forma educada. Sei que falar sobre política é algo perigoso, mas vamos manter a classe e respeitar a opinião do próximo, beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje. Já quero pedir com muito carinho para vocês deixarem o gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como também nas minhas redes sociais. Quero agradecer a todos que assistiram ao vídeo e, se você puder, dá uma olhada nos outros vídeos que tenho aqui, como por exemplo o vídeo sobre quem foi Lampião, o rei do cangaço, que está muito interessante. Muito obrigado por assistir ao vídeo e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!